Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja contigo e com a vida da sua família. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais uma vez, né, no nosso devocional, fazendo esse voo panorâmico pelo livro de Romanos. Hoje nós vamos tentar traduzir Romanos 9, né? O texto de Romanos é um texto um pouco mais complexo, um pouco mais pesado, é um texto que precisa discernir espiritualmente, né? Então vamos aqui estar traduzindo esse conteúdo para que a gente possa, né, entender, né, a palavra que Paulo queria falar ali para os romanos e para que nós venhamos absorver aquilo que é aplicação para nós nesses dias, como gentios que têm fé em Cristo e por isso busca salvação e a vida eterna. Amém? Glorifico a Deus porque a gente já está aí completando quase 50 vídeos, né? Você que tem curtido, compartilhado, fico muito grato, né? Tem ajudado bastante, porque dessa forma você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, dessa forma você me ajuda, né, a cumprir, né, o ID que Jesus nos ordenou, para que nós pudéssemos estar levando a palavra para mais pessoas, né, e por meio da nossa vida, outras pessoas, né, viverem aquilo que a gente vive hoje. Poder viver uma vida de alegria e paz, né, uma vida em meio à luta, né, porque não é pelo fato de a gente ser, né, servo de Cristo que a gente vai viver uma vida, vai ter uma vida, né, só de alegria, né? Eu creio sim que a gente pode viver uma vida de alegria, mas a gente precisa estar muito calcado na palavra do Senhor, porque estando, né, na presença dele, cumprindo os mandamentos, cumprindo aquilo que é o Evangelho, as boas novas, é que a gente pode, em meio à luta, estar feliz, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E aí, dessa forma, nós possamos estar caminhando de vitória em vitória. Mas sempre, para ter vitória, nós temos lutas. E luta é treinamento para a vida eterna. Sempre lembra disso. Luta é treinamento para a vida eterna, né? Nós precisamos estar passando pelas questões da vida, né? Questões familiares, trabalhos, sonhos, projetos, nosso corpo, nossa mente, né? Tudo é desafio. Não ache você que você está sozinho nesses desafios, não. Porque um dia nós estaremos num corpo glorificado e aí toda a dor se extinguirá, né? Não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais problemas emocionais, né? Nós estaremos um corpo glorificado, não sujeitos às mazelas deste mundo. E esse mundo, quando eu digo esse mundo, é esse sistema de crenças e valores, né? Que inclusive é o tema hoje do nosso devocional de Romanos 9, quando Paulo, ele confronta os judeus daquela resistência deles de abandonarem crenças e valores. De certo modo, meus irmãos, para os judeus foi muito complicado, porque, né, um judeu adulto de 40 anos, ele já tinha nascido, sido circuncidado ao 8º dia, né, crescido sendo disciplinado por algum sacerdote no templo, ouvido muitas vezes a leitura da Torá. Então ele já tinha um sistema de crenças e valores estabelecidos, né? Mas quando Jesus vem e quebra toda essa estrutura, né? Inclusive o próprio Jesus teve muita resistência por parte, né, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, né, daqueles homens, né, ali religiosos que estavam, né, que cuidavam, né, da lei, que cuidavam da parte espiritual do povo. Então Paulo agora ele enfrenta a mesma resistência, né? E nessa carta de Paulo ele transmite para aquele povo de Roma, né, essa questão, né? Ontem nós vimos, né, essa questão de Paulo, né, mais uma vez trabalhando a questão da lei, né, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ontem em Romanos nós lemos isso. Então assim, Paulo continua desfazendo por meio da carta dele, né, esses valores e crenças voltados para a lei, para a carne, para crenças, para valores,
do judaísmo, enfim, é uma nova aliança. Então ele busca mudar isso. E Paulo começa a carta dele em Romanos 9 já falando para os irmãos lá, né? Porque ele sendo judeu, ele dá um recado para o judeu, porque, né, ele por ser judeu é muito mais simples ele se comunicar com outro judeu. Falar, olha, eu estou do lado de cá da ponte, mas você que está do lado daí, você pode passar para o lado de cá. Porque eu já estava aí, porque eu nasci aí, eu era judeu. Eu sou judeu de nascença, mas agora em Cristo. Olha só o que ele fala, ó. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, ou seja, da raiz de Davi, né, do povo judeu, que são meus parentes segundo a carne. Ou seja, né, ele poderia se apartar de Jesus para se manter no meio dos judeus, mas ele mesmo, né, ele, ao ouvir a voz de Cristo, ele se rendeu a Jesus. E aí, no final da carta, né, eu vou aqui já pular para o final, porque ele vai fazer uma defesa intensa sobre toda a questão dos judeus, né, como que, né, de onde que o povo judeu veio, lá de Abraão, da promessa de Abraão e Sara, depois, né, dos filhos de Isaac, né, Jacó e Esaú, que Deus amou mais, né, a Jacó, né, e por esse motivo, né, às vezes o judeu pode achar que Deus é ruim por isso, por ele escolher um e rejeitou o outro, mas que aí Paulo diz que Deus faz o que lhe apraz, aquilo que é da vontade dele, que a gente não questiona. E aí ele, ao final, né, da carta, né, Paulo diz inclusive que, né, já que Deus faz o que lhe apraz, Deus enviou o seu Filho Jesus para poder trazer uma nova aliança, novos costumes, novos mandamentos, novo proceder, novo padrão de vida, né, buscando quebra de crenças e valores que era, né, da antiga aliança, que agora tem uma nova aliança, e nessa nova aliança não são crenças, valores, não é carne, não é judaísmo, não é liturgia, agora é fé em Cristo para buscar salvação e vida eterna, né? Olha só o que ele falou. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscam a justiça alcançam a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, né? Outra questão que para os judeus era muito difícil, né, quebrar essas estruturas, essa crença que vem desde a infância, é a questão de aceitar os gentios como salvos, porque os judeus tinham para eles que somente eles são salvos, é o povo escolhido até hoje, né, os judeus que são praticantes do judaísmo, porque nem todo israelense exerce a religião do judaísmo, né, porque ser judeu é diferente de judaísmo. Inclusive tem muito brasileiro e de outras nacionalidades que, né, professam a fé no judaísmo, né? Então eles tinham para eles que somente eles seriam salvos. E aí quando Paulo e o próprio Jesus abraçam pessoas que não são, né, do povo judeu, eles têm dificuldade de aceitar isso. Jesus mesmo naquela questão lá da cura do filho daquela mulher, onde ele diz que o pão é somente para ser servido para os filhos, né? Aí a mulher diz, né, mas os cachorrinhos podem comer do farelo que cai da mesa, ou seja, outros povos podem, né, usufruir, né, dessa fé, desse Salvador, né? Jesus realmente ele procurou servir ali aos judeus, né, durante seu ministério. Mas ele, em momento nenhum, ele disse que os gentios não entrariam, né, nessa nova aliança. Mas depois que Jesus é crucificado, né, Jesus abre a porta para aqueles que não aceitaram entre os judeus, né? Abre a porta para outros, né, outros povos, porque muitos judeus não aceitaram. Então, hoje a porta está aberta e nós, gentios, podemos ser salvos. Então, para os judeus daquele tempo, eles também tiveram dificuldade. Inclusive, uma parte somente dos judeus se converteram, se transformaram em cristãos, porque hoje ainda, né, a grande maioria dos judeus ainda aguardam o Messias, aquele Messias de guerra, libertador do povo de Israel. Muitos ainda aguardam. Então, né, respeitados aí as diferenças, nós caminhamos aqui na nossa carta, que é o nosso objetivo hoje. E aí, né, nesse versículo
30 do capítulo 9 fala a respeito dessa inserção dos gentios. E glória a Deus por isso, porque eu e você podemos hoje aceitar Jesus e viver uma vida de fé, buscando salvação e vida eterna. E aí ele termina assim, ó: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Ou seja, nem estando debaixo da lei vocês conseguiram alcançar a justiça. Então, assim, é prova cabal de que precisava de nova aliança. Porque daí ele finaliza: porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Presta atenção que esse final ele é fantástico. Tropeçaram na pedra de tropeço. E isso foi falado, no livro dos profetas. Se salvo engano, o profeta Isaías falou isso, que tropeçariam na pedra de tropeço, e como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Pedra de tropeço e de escândalo, e rocha de escândalo. Pedra de tropeço, rocha de escândalo. Colocarei em Sião, ou seja, colocarei no meio do povo israelense uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Quem que era essa pedra de tropeço, meu irmão? Jesus. Por quê? Por que a gente fala assim, pedra de tropeço, mas Jesus é pedra de tropeço? Para mim, para você que crê em Jesus, não. Mas para o israelense, isso era uma profecia que seria aplicada para aqueles que se rejeitassem a Jesus. Então Paulo aqui está falando: meus irmãos, pelo amor de Deus, lê as escrituras, lê as promessas que vêm por meio dos profetas. Lá está escrito de forma cabal: se vocês não crerem em Cristo, ele será para vocês pedra de tropeço, porque vocês vão abrir mão da vida eterna por conta de cultura, por conta de resistência boba. Tem que estar buscando a Cristo. É Ele da nova aliança, trouxe as boas novas. Bem-aventurado aquele que crê em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pedra de tropeço. E aí ele alerta: olha nas Escrituras, olha no livro dos profetas, está escrito, está claro como o dia. Jesus veio, anunciou o Evangelho, as boas novas, trouxe o reino, nos anunciou o reino, um sistema de valores novos, provou por A mais B para todos os religiosos e todos os sacerdotes, de forma cabal, a importância, e aliás, ele ali, Jesus debateu sempre com esses religiosos e sempre venceu no debate, sempre provou para eles que era um novo tempo. Ele era o Filho de Deus e fazia a vontade do Pai, e muitos ali não aceitaram. Paulo fala para os romanos: gente, está na hora de você olhar para a lei, ler o que está escrito na lei e acessar esse novo tempo, acessar o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre nós, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que vocês tenham fé, alcancem a justiça de Deus, salvação e vida eterna. Então, pedra de tropeço e rocha de escândalo foi então para muitos judeus que não aceitaram Jesus, que até hoje resistem. Amém? Então, Romanos 9 é isso. Nós finalizamos assim mais um capítulo desse livro complexo, mas muito rico de informação, muito rico, porque hoje para nós, para mim como evangelista, eu vejo, se você que me acompanha não crê em Cristo, você para mim é como se fosse esse judeu, resistente como esse judeu. Então hoje para nós que cremos em Cristo e somos evangelistas, nós precisamos lidar com pessoas descrentes, pessoas que não creem em Cristo, ou pessoas que ainda nem conheceram Ele, com as resistências inclusive, da forma que Paulo lidava com esses judeus, para que eles possam enxergar e não serem condenados por rejeitar a Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos para a nossa oração. Peço que você compartilhe o nosso vídeo e curte, para que esse vídeo possa crescer em engajamento. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, gratidão, Pai, porque a Tua palavra, Jesus, nos mostra todas as ferramentas que nós precisamos alcançar para que nós possamos ser fortes nesse tempo e possamos dar as mãos para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Obrigado, Pai, porque nessa carta de Romanos nós temos, ó Deus, visto Paulo num caminhar, desfazendo todas as resistências, os argumentos dos judeus,
de modo a que eles venham acessar a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Oro por aqueles que me acompanham aqui, Pai, para que, se houver ainda alguma resistência de enxergar em Cristo o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, oro para que essas barreiras sejam quebradas por meio do Espírito Santo, que pode sim habitar na vida dessas pessoas. Obrigado por mais um dia, por mais um devocional. Peço um dia de paz, um dia de produtividade. Peço que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho dos irmãos, e que possamos caminhar, Senhor, em novidade de vida. É assim, Paizinho querido, que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique com Deus e tenha um dia de paz na presença do Senhor. Até o próximo vídeo.